vamos lá, pessoal. Então vamos começar a leitura lá, né? Na página 188, as principais características de uma população tradicional. Vamos ver quais são? Para entender melhor a questão das populações tradicionais, é fundamental entender sua cultura, que está intimamente relacionada às relações de produção e de sobrevivência. Veja abaixo algumas das principais características das populações tradicionais: dependência e simbiose com a natureza, os ciclos naturais e os recursos renováveis, conhecimento e domínio intenso da natureza e seus ciclos. Esses conhecimentos se refletem na elaboração de estratégias de uso e manejo dos recursos naturais e é transferido de geração em geração. Novamente, o que a gente falou na aula passada, né? Que os conhecimentos eram transferidos de geração em geração. O pai ensinando o filho, tá? E assim que eles iam transmitindo o conhecimento. Outra característica das populações tradicionais: moradia e ocupação do território por várias gerações. Então, no mesmo lugar onde morou os avós, moraram os pais, agora os filhos e assim por diante, tá? Outra, importância das atividades de subsistências, mitos e rituais associados à caça, pesca e atividades extrativistas. Utilização de tecnologias simples e de impacto ambiental limitado sobre o meio ambiente. Então, tudo isso aqui são características da população tradicional. Esse primeiro quadro aqui, tá vendo? As mulheres, descascando, parece ser mandioca, né? É mandioca, tá vendo? Vamos ver o que tá falando aqui. O extrativismo é uma das principais atividades das comunidades tradicionais. Para que essa atividade continue existindo, é necessário que a relação dessas comunidades com a natureza seja de respeito. O que quer dizer isso? Para que eles continuem tendo, né, o produto, eles precisam cuidar da natureza, eles precisam plantar, cuidar, colher. Depois da colheita, fazer novamente o preparo da terra, tudo para que eles possam continuar usando a natureza como meio de sobrevivência. Olha essa outra figura aqui embaixo, Localizado na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas, o Quilombo dos Palmares surgiu no século XVI. A Serra da Barriga é tombada pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, desde 1985. A relação das comunidades com o território é secular. Então, olha, isso aqui vem de séculos. E o que é tombado pelo patrimônio? É algo que o homem não pode mais mexer, tá? Não pode fazer reforma, não pode fazer nada, porque é um patrimônio, não pode mexer. É um histórico, é a história do Brasil, tá bom? Depois, na outra página, a gente vai falar sobre as comunidades indígenas, que é a população mais antiga que tem ainda hoje. Então, os grupos indígenas formam a mais antiga comunidade tradicional brasileira. Antes, mesmo da chegada dos europeus nesse território, diversos grupos indígenas encontravam-se espalhados por todo o território. O modo de vida indígena está completamente vinculado ao meio em que vivem, que é o quê? A floresta. É dela que retiram tudo que necessitam para sobreviver. Então, os índios, que é a população tradicional mais antiga, onde que eles moram? Na floresta. Como que eles sobrevivem? Tirando da floresta tudo que eles precisam para sobreviver. Caça, pesca, vestiário, tudo, tá? Com a chegada dos portugueses e o início da colonização do território, a grande maioria das tribos indígenas foi exterminada ou subjugada, perdendo assim o direito sobre a posse do território no qual sempre existiram. Nos dias de hoje, ainda podemos encontrar comunidades indígenas isoladas no meio da floresta.
esses grupos optaram por não entrar em contato com os não indígenas, que somos nós. Então, tem um grupo de índio que vive entre eles. Contudo, as tribos que estão mais próximas do contato com o chamado homem branco vivem em constante luta pela defesa e posse de seu território. Então, mesmo a terra sendo do índio, o homem branco ainda luta para ter posse desse território. Mas eles vão o quê? Eles vão lá e eles praticamente querem roubar dos índios esse território, né? Acham que são deles, mas na verdade é um território onde os índios vivem. Na luta pela garantia dos seus direitos, essas tribos contam com a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, o órgão do governo brasileiro que estabelece e executa as políticas indígenas no Brasil. Olha, então aqui nós temos um grupo de índios, tá vendo? As comunidades indígenas são as mais antigas comunidades tradicionais do Brasil, pois ocupam esse território desde antes da chegada dos europeus. Então, quando a gente ouve falando assim, né? Descobriram o Brasil, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, só que os índios já estavam aqui, tá? Então, antes dos europeus chegarem, os índios já viviam nesse território. Olha aqui, outra foto deles. Os saberes indígenas tradicionais vêm sendo transmitidos de geração a geração ao longo dos séculos, tá? Então, as tradições são o quê? Caça, pesca, tudo vai passando de pai para filho. Agora, lá nas atividades, aponte alguma das principais características das comunidades tradicionais. Olha, na página anterior nós vimos, ó. Aqui são todas características, você vai apontar algumas. Na pergunta 2, por que os indígenas são considerados como sendo a população tradicional mais antiga do Brasil? Nós já falamos também, porque antes mesmo dos europeus chegar, quem que já estava aqui? Tá? Então responda aí certinho. E 3, pesquise e discuta. Aqui tá falando com o seu professor, não é comigo que vocês vão discutir nem pesquisar, tá bom? Vocês vão pesquisar na internet, vai conversar com a pessoa que está te ajudando, tá? E vai falar para mim sobre a situação das comunidades indígenas hoje. Vai pesquisar, tem no Brasil ainda hoje? Como que eles vivem? Tá? O que você descobrir, você escreve aqui embaixo e me conta, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Lembrando que nós conversamos na segunda-feira. Assistam o vídeo, leiam. Leu uma vez, não entendeu? Lê duas. Leu a pergunta, não sabe onde está a resposta? Lê novamente o texto. Não pode ter preguiça, tá bom? Porque a gente só aprende assim, gente, pensando, procurando, pesquisando. Combinado? Tirem foto e mandem para eu corrigir. Uma boa aula para todos.